para as nossas vidas, para que venhamos cada vez mais estar fortalecido e alicerçado nela. Amém? Oremos. Oh Deus, obrigado por tudo, Senhor, que Tu fez, tudo que Tu está fazendo e fará, Pai. Pai, recebe, Senhor, cada coração aqui, Pai. Te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor, e que ela vai, Senhor, agora entrar nos nossos corações, Senhor, e fazer toda a diferença em nome de Jesus. E assim nós te oramos pela vida do nosso irmão Luiz, Pai. Ser com ele, Senhor, que Tu já preparou ele, Tu já, Senhor, colocou toda a palavra na sua boca, Senhor. Tudo que Tu queres falar, nos ensinar, em nome de Jesus é que te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz, tudo bem? Então vamos lá para mais uma semana de estudos da primeira carta aos Coríntios, a gente dando continuidade aí aos nossos estudos, né? Terminamos a carta de Romanos, entramos aí em 1 Coríntios, essa carta preciosa, onde a gente vai aprender muita coisa legal, muita coisa interessante, da qual traduz muita coisa do que nós estamos vivendo hoje. E o que eu acho mais legal é a gente saber os conceitos, né, os fundamentos de tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então abre aí tua Bíblia em 1 Coríntios, a partir do capítulo 1, para a gente poder analisar um pouco daquilo que Deus quer falar conosco através da sua palavra. Então a gente vai ler hoje 1 Coríntios, capítulo 1, e analisar ele até o verso 17. Ok? Amém? Amém. Então começa assim, na minha tradução. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Verso 10. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Amém? Vamos orar. Deus, te dou graça, Senhor, e muito obrigado, Pai,
Muito obrigado por o Senhor me permitir ensinar a Tua palavra, Deus, por o Senhor permitir ser apenas um servo no Teu reino, Deus, e aqui te servir. Te agradeço pela vida de cada um que está aqui, Deus, que se faz presente aqui nesse dia, cada família representada aqui. E te peço, Pai, para que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra a nossa mente ao entendimento das Tuas sagradas Escrituras, para que dela possamos tirar bom proveito, Deus. Isso gere transformação no meio da Tua igreja, transformação em nossas vidas e maior entendimento e intimidade com o Senhor, Pai. Te rogo e te agradeço. Lança fora todo espírito de sonolência. Lança fora, Deus, todo cansaço. Lança fora toda a dor, Pai. Mas que nós possamos contemplar, Deus, a Tua palavra nesse dia. Assim eu te rogo e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Bom, a primeira carta aos Coríntios, na verdade, a trajetória de Paulo aos Coríntios, ela começa na carta de Atos. Então, é imprescindível, na verdade, fazendo um resumo, não falar desse processo. Creio que na primeira parte, o pastor Edivaldo falou ali a respeito de todo o contexto, da localização geográfica de Corinto, né, de todo o contexto social, de toda a diversidade que existia ali na capital Corinto. E a história de Paulo começa ele saindo de Atenas, indo para Corinto. Lá ele se encontra com os irmãos, né, o casal de irmãos judeus, Priscila e Áquila, onde ele passa a residir há um tempo na casa desses irmãos, e ao mesmo tempo ali, aos sábados, ia às sinagogas para falar do Evangelho de Cristo, mostrar aos judeus que o escolhido do Senhor já havia vindo, e começa todo esse processo na capital de Corinto, né? Para a gente ser mais especificamente detalhado, se você abrir lá em Atos capítulo 18, Atos capítulo 18, vai nos dar detalhadamente como começa a história de Paulo em Corinto, né? Então ele fala aqui, depois disso, deixado Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, a sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles ali e ali trabalhavam. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês, eu estou limpo dele e, a partir de agora, vou para os gentios. E ali vai continuando toda a trama, né, desse início da chegada de Paulo. Existe muita confusão ali no meio, mas a cidade de Corinto, especificamente, era uma cidade que quando você falava de Corinto, você estava falando de uma cidade cheia de devassidão, de bebedeira, de muita orgia, de coisas que não condiziam, de uma cultura muito forte em torno disso, né? De muita riqueza também, se falava de muita prosperidade, né? Se falava de muita sabedoria também, muito conhecimento. Então, o morador de Corinto, ele vivia nessas condições, vivia nesse meio, né? De muita perversão sexual mesmo também. E esse era o contexto. O que é mais interessante de tudo
é que a igreja de Corinto foi uma das igrejas que Paulo mais amou. Foi uma das igrejas que mais cativou o coração de Paulo no seu processo de evangelização desse povo. Uma coisa que é interessante é que a igreja de Corinto, ela era uma igreja que tinha todos os dons espirituais que você imaginar. Mas na medida que ela tinha todos os dons espirituais que você imaginar, ela tinha todos os problemas que você imaginar. Todos os escândalos que você não consegue nem imaginar também. Como, por exemplo, você lembra de uma situação que tem na palavra, onde o filho ele tem relação com a sua madrasta. Isso acontece na igreja de Corinto. E algumas outras coisas e alguns outros absurdos que aconteciam lá na igreja, nessa igreja que tinha todos os dons espirituais. E Paulo era cativado por essa igreja, né? E ele começa ali todo o seu processo. Então Paulo faz aquilo que Jesus mandou, né? Primeiro aos judeus, depois aos gentios. Então ele fez esse processo de fato, de ir às sinagogas, pregar o evangelho através das escrituras, né? Utilizando o Antigo Testamento, mostrando que Cristo era o Senhor. Os judeus não reconheceram isso, então ele fala, agora eu vou para os gentios. Estou isento do sangue de vocês. Já falei o que tinha para falar, se vocês não querem acreditar, não querem crer, então vou para os gentios. E a partir desse momento que ele toma essa decisão, já é um motivo maior ainda de blasfêmia, porque os judeus não aceitavam os gentios. Então isso, para o judeu, testificava do quão era errado a pregação de Paulo, né? Os gentios somos nós, né? Os gentios eram os povos que não eram propriamente ditos judeus, né? Então lá no verso 1 ele fala a respeito do seu chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo, né? E ao irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, né? Então a gente percebe aí que Paulo ele se apresenta nesse contexto de apóstolo, né, de Cristo. E existe algumas linhas onde para você ser apóstolo, teoricamente, de Cristo, você tinha que ter vivido o mínimo de convívio necessário com ele. Então você percebe que quando Judas ele se suicida, ficou ali uma lacuna, né? Eram 12 discípulos, os 12 discípulos que estavam ali constantemente com Jesus. Depois que Jesus é crucificado e ressurreto, né, surge a questão do apostolado, né? Eles se apresentam como apóstolos a quem estava próximo do Senhor. Esses discípulos fazem um concílio ali para escolher o 12º, e a palavra vai dizer que eles lançaram sortes, né? Escreveram nomes de pessoas da qual, na visão deles, eles achavam que eram homens honrados e que poderiam preencher aquela brecha que Judas deixou, e lançaram sortes, colocaram num saco, puxaram o nome, e lá estava o nome de Matias. Mas o que é mais engraçado é que pouco se ouve o nome de Matias a não ser nessa questão. Então alguns interpretam que isso foi um erro dos apóstolos. Tanto que Deus chama Paulo. E por que Paulo se apresenta como apóstolo, sendo que ele não era nenhum discípulo de Jesus, né? Ele não era nenhum dos discípulos de Jesus. Pelo contrário, ele era o perseguidor da igreja. Porque Jesus aparece a Paulo, de fato, no caminho para Damasco. E Paulo, durante essa aparição, tem todo o processo dele, né, de integração à comunidade judaica messiânica, né, ou seja, os judeus que haviam se convertido de fato ao Evangelho de Jesus. Então há todo um processo e Paulo é inserido nesse meio, né? E ele se apresenta aqui como apóstolo de Cristo diante dessa situação.
A igreja de Deus que está em Corinto, né? Então já falei um pouco aqui da cidade de Corinto, né? Essa cidade onde era caracterizada por esse tipo de moralidade, né? De diversão. Era uma cidade portuária, né? Onde tinha muita riqueza. Então, quando você pensa em Las Vegas, por exemplo, né? É mais ou menos isso, né? Uma cidade ali da diversão, né? Tinha muita coisa de prostituição, muita coisa de cassino ali, né? Em Las Vegas. Então, era como se Corinto fosse essa cidade para aqueles tempos. E aqui é muito legal quando ele fala aqui, né? Igreja de Deus que está em Cristo, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo. E aí, quem está vindo na escola bíblica pela manhã, né, a gente sabe que esse foi um dos termos que nós estudamos na nossa última lição, né, falando a respeito de os termos ali, 5 termos que os cristãos eram conhecidos também, né? E um desses termos era santos. E a gente aprendeu ali o que significava santo, o que era ser santo, né? Então, se você não veio nessa aula, você perdeu. Mas santo, detalhadamente, era aquele que era separado ao Senhor, né? Que existia todo o nosso processo, né, de santificação. E aqui é muito legal, né? Chamados para ser santos em todos os lugares. Aos santificados, né? Ou seja, a gente explicou, né, o processo de santificação na nossa escola bíblica. E existe a vocação disso, né? Todos nós somos chamados a essa santidade, né? E me lembro que nosso irmão Renivaldo colocou a palavra, né? O que é ser santo? E ele falou que é ser diferenciado no meio da sociedade. É ser diferenciado. De fato é isso, né? O santo é aquele que tem um comportamento que as pessoas olham e falam, cara, olha só que bonito. Que diferenciado é aquele irmão, que diferenciado é aquela irmã, que diferenciada é a empresa daquele fulano, que diferenciada é aquela pessoa pelo processo de santificação, ou seja, transformar-se em Cristo no meio da sociedade, né? Invocando o nome em todos os lugares do nosso Senhor Jesus, Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. E aqui ele vai para o verso 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Esse aqui é um outro termo que eu sempre bato na mesma tecla, da colocação em Cristo Jesus e não com Cristo Jesus. Porque aqui poderia estar escrito, né? Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês com Cristo Jesus. Poderia estar escrito, mas por que não está escrito assim? Porque em Cristo é o estado em que nós estamos. Com Cristo todos estão. Existe uma grande diferença entre estar em Cristo e estar com Cristo. A gente falou isso aqui na escola bíblica também. Qual é essa diferença, Luiz? É porque com Cristo todos nós estamos. Vocês aqui na igreja estão com Cristo. Quem está lá fora, que não está ouvindo a palavra, estar com Cristo. Os seus filhos, seus netos, aqueles que não conhecem a palavra, as prostitutas, sei lá, os beberrões, eles estão com Cristo. Por quê, Luiz? Como assim? Porque Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas estar em Cristo é uma condição em que eu me encontro, em ter a mente de Cristo, em ter os olhos de Cristo, em ter o pensamento, pensar igual a Cristo, agir como Cristo. Então isso só alguns estão. Então por isso que a santificação é esse processo de estar em Cristo e não com Cristo.
Entendido? Então existe essa grande diferença. Sempre dou graças a Deus em tudo que foi dado a vocês em Cristo, né? Ou seja, estavam ali mesmo mergulhados na presença do Senhor, estavam ali mesmo mergulhados em querer se tornar santos, né? Como Jesus Cristo foi, segundo a pregação de Paulo. Então, a gente deve muito refletir essa santidade de Deus. E ao refletir a santidade de Deus, a gente traz isso a nós, sempre fazendo as autoanálises, né? Da nossa maneira de agir, da nossa maneira de pensar. E aí ele vai acrescentando aqui no verso 5, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Naquele período, lá na cidade de Corinto, era muito comum, eles valorizavam muito as pessoas que eram eloquentes, que falavam bem, né, que tinham uma grande eloquência. Então vinham pessoas de vários outros lugares, né, sempre ali ensinar algo a essas pessoas, né, nem que seja uma nova filosofia, nem que fosse uma maneira de enriquecer, né. O que hoje nós chamamos, por exemplo, de coaches. Aquilo era muito comum em Corinto. Olha só as coisas retornando. Então eles valorizavam muito quem tinha esse domínio com as palavras, né? O domínio da persuasão, como fazer bons negócios, né? Existia muito isso na cidade de Corinto. Então eles valorizavam muito esse tipo de coisa. E aqui Paulo traz esse enriquecimento, né, em toda a palavra e em todo o conhecimento, né? E muitas das vezes, os enriquecimentos que a gente tem buscado para o nosso meio são enriquecimentos estéticos. E nós devemos amar a palavra, amar o conhecimento, ao ponto de isso ser tudo a nós. Desse conhecimento, de querer saber mais do Senhor, e que esse conhecimento gere prática em nossa vida. Porque a própria palavra vai dizer que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Então, muita sabedoria não é bom também. Mas aqui ele fala, vocês foram enriquecidos em toda palavra e em todo conhecimento. E às vezes ser muito enriquecido de palavra não significa dizer que você é enriquecido de conhecimento. Porque o conhecimento da palavra, ele só vem através do Espírito Santo, o verdadeiro inspirador da palavra. Todos lembram do Jô Soares? Apresentador, né? Tinha um programa do Jô. O Jô Soares, se eu não me engano, ele leu a Bíblia já várias vezes. Mas ele não era cristão. Muitos de vocês estão aqui à igreja há muito tempo, eu acho que nunca leram a Bíblia toda. E ele é um homem erudito, um homem que gosta de conhecimento. E ele já havia lido a Bíblia várias vezes, toda. Só que ele não tinha entendimento de muitas coisas que estavam ali. Assim como muitas das vezes eu leio a palavra, ou seja, eu busco o conhecimento, mas às vezes eu não entendo. E às vezes eu leio ela de novo e às vezes eu entendo. O Espírito Santo me revela algo a respeito daquilo que estava escrito. Às vezes eu estou no Novo Testamento, lendo aqui algo do Novo Testamento, e eu nunca tinha visto aquela palavra antes, por mais vezes que eu já tinha passado, mas aquela palavra saltou aos olhos, que me remeteu a algo do Antigo Testamento. E aí eu vou lá, pesquiso algo, aí eu vejo a correlação que tem, e isso não vem de mim. Isso vem do Espírito Santo.
Então, por isso que é muito importante para nós que somos cristãos, toda vez que a gente pegar a palavra de Deus, uma dica número 1 para estudar a palavra de Deus: nunca faça isso dormindo. Nunca faça isso à noite, na verdade. Porque a palavra de Deus nos traz paz e alívio. Por isso que você sente sono. Por isso que você rapidinho dorme. Traz tanta paz, é tanto refrigério à sua alma que você dorme automaticamente. Então você lê de dia, procure um horário tomando um cafezinho, né? Pela manhã. Estudo, eu falo estudo, não é devocional, porque às vezes devocional é só uma leitura de uma reflexão. Estou falando estudo mesmo, você pegar ali, vou analisar aqui Mateus, né? Ver cada detalhezinho. Faça isso de dia. E como é agradável, como o Espírito Santo vai falando com você em várias coisas. E é maravilhoso. Então, ter conhecimento da palavra não é saber da palavra não significa ter conhecimento. Mas a igreja de Corinto, essa igreja que vivia numa perversão sexual, cheia de escândalos, Deus enriqueceu ela nesse aspecto no início da formação da igreja, né? Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. Paulo vai falar também que nós somos cartas de Cristo, escrituras de Cristo. Isso é muito importante a gente analisar, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu chamo a atenção aqui, será que de fato Cristo tem sido testemunho em nós? Essa confirmação do testemunho de Cristo em nós? Será que pessoas nos olham como alguém diferenciado no meio social? Ou será que a gente tem se deixado levar por muitas coisas que têm acontecido no mundo ao ponto desse testemunho estar sendo apagado de forma sutil e sublime na sociedade? Que Cristo é nos últimos tempos que a gente apresentou e tem apresentado. E lembrando aqui que a carta de 1 Coríntios ela é uma carta para resolver problemas. É uma carta para resolver problemas, cheia de problemas. Então, o primeiro problema, a gente já vai daqui a pouco tratar desse primeiro problema, enquanto a gente analisa essas questões. Mas esse enriquecimento, né, dessas riquezas espirituais que Coríntios teve, levaram a igreja de Corinto a um orgulho indevido, uma altivez por conta disso. A gente vai ver esses problemas lá na frente, né? Por ter o dom tal, o outro ter o dom tal, isso foi gerando um conflito de poder, Por quê? Porque o meio de Corinto era assim. O contexto social que eles viviam era esse. Paulo vai e se esmera com esse povo a fim de consertá-los. Ele teria tudo, uma carta cheia para abandoná-los. Mas foi a igreja que mais amou. Foi a igreja que ele mais amou. É a igreja onde ele deixa uma das mensagens de amor mais bela. Você vai lá ler 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e a dos homens, se eu não tivesse amor, ou seja, Corinto tinha muito poder e tinha pouco amor. Esse muito poder sem amor gerava a altivez de Corinto. Essa altivez de Corinto gerava a soberba gerava as facções. Isso não é muito diferente do que acontece hoje em dia. Das segregações de denominação, das segregações ministeriais. Isso é muito perigoso. E Paulo vai trazer isso para a gente aqui. Então esse orgulho indevido, né, que Corinto teve,
Outro ponto interessante, olhando aqui para a carta, é que ele fala aqui que não lhe faltava nenhum dom enquanto aguardavam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, esses dons eram de fato para um propósito específico. Era para essa própria revelação de Deus através dele e aguardando a sua própria vinda durante esse processo. Então, muitos dos nossos dons é para essa manifestação. É para a manifestação de aguardar de fato o Senhor Deus e mostrar às pessoas que há poder no nome de Jesus, para mostrar para as pessoas que há libertação, que há alívio no poder de Jesus. Ele também os confirmará, no verso 8, ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então aqui a gente percebe o quão importante é a gente tomar cuidado conosco, cuidado com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, cuidado com o dom que Deus nos propôs a fazer aqui na terra. Uma vez a gente na escola bíblica, não sei quem me perguntou a respeito de saber qual é o seu dom. Eu falei, você sabe como é o seu dom? É no convívio, é você convivendo. Eu não entrei na igreja sabendo a palavra de Deus, sabendo ensinar as pessoas. Eu não entrei na igreja sabendo interpretar algo para o teatro, apesar em relação aos dons, né? Mas eu não entrei na igreja sabendo nada dessas coisas. Mas eu entrei com um coração disposto a servir. Isso bastou ao Senhor que Ele nos revelasse qual era o nosso dom. Então, por isso que a koinonia, a comunhão, é importante. Até mesmo para a própria revelação do seu dom. Se comungue mais, venha mais, esteja mais, participe das células, participe das orações, das reuniões de oração. Doar é um dom. Dar dinheiro é um dom. Orar é um dom. Acolher as pessoas é um dom. Nem todo mundo sabe acolher. Eu não sou bom de acolher as pessoas, por exemplo. Sou ruim de acolhimento. Mas a Bíblia vai destacar isso, né? Que acolher é um dom. Então você vai se descobrindo aqui. E Deus vai revelando, né, a nós os nossos dons, a fim de que nós aguardemos a sua vinda e cumpramos aqui o nosso propósito aqui na terra. E aí ele começa agora para as partes dos problemas. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Então, aqui começa uma problemática diante daquilo que eu falei a vocês, diante dessas divisões que começaram a surgir na igreja de Corinto, em função dessa soberba de poder que eles tinham, e em função mesmo da sua própria cultura. Então, querendo ou não, o processo de evangelização, às vezes, de uma região, é belíssimo. E eu olho para Paulo, analisando essa própria beleza. Quando você vai para povos indígenas, você não pode exigir que os povos indígenas tenham os mesmos usos e costumes que você que não é um indígena. Mas você pode, com o passar do tempo,
adaptar os povos indígenas a adorarem ao Senhor da forma correta nos seus usos e costumes. Até que chegue a um ponto em que alguns usos e costumes dos povos indígenas são deixados de mão de fato, porque eles passaram a ter maturidade na palavra do Senhor. E isso é um processo demorado, isso é um processo de ensino, isso se chama discipulado. Esse é o verdadeiro discipulado. E discipulado foi um dos termos que a gente estudou também na escola bíblica, né? Discípulo é aquele que aprende, que sempre está disposto a aprender. E aí a gente até conversou um pouco a respeito disso, né? Da diferença dos discípulos de Jesus e do processo de que todo o caminho que você tinha que percorrer para ser um discípulo, por exemplo, de um mestre famoso na época de Israel. Existia toda uma etapa ali. Então começa a haver essas divisões entre eles, e Paulo pacientemente exorta eles que eles devem ser unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Nós estamos inseridos nesse mesmo contexto, nesse mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Qual é o propósito da igreja que você se congrega? Qual é o nosso propósito aqui quanto Igreja Batista Missionária? Nós temos trabalhado, você tem trabalhado de forma individual, dentro do nosso coletivo aqui, para que esse propósito seja alcançado através do seu dom específico? Ou você está vivendo como se fosse alguém solto e você por você mesmo? É muito importante a gente ter esse mesmo modo de pensar e seguir o mesmo propósito que é direcionado à cabeça pastoral da igreja, no rumo em que devemos seguir. Em que direção, né? A palavra de Deus vai dizer que há tempo para todas as coisas. Então a igreja, né, o corpo de Cristo vive esses tempos. Analisando a nossa comunidade, né? Qual é o nosso tempo agora, qual é o tempo precioso para agora. Alguns momentos é tempo de acolher, de abraçar, de levar o pão às famílias. Há momentos em que é momento de falar apenas, e apenas falar às pessoas. Há momentos em que vai ser necessário trazer pessoas. Há momentos em que vamos ter que enviar pessoas. E tudo isso parte do propósito, tudo isso parte da unidade, da unanimidade de pensamento. Isso é muito importante a nós, nessa autoanálise que a gente pode fazer a partir do primeiro capítulo aqui de Coríntios, né? Para que não ocorra essas divisões, onde um quer ir para o lado, o outro quer ir para o outro quer ir para frente, o outro quer ir para trás. E acaba que isso se desfalece. Jesus vai falar que um reino dividido jamais subsistirá. E qual é o espírito que tem rondado ultimamente nos nossos tempos? Eu não sei você, mas eu tenho percebido um espírito de divisão como nunca antes. E isso tem sido muito perigoso à saúde das nossas igrejas. Isso tem sido muito perigoso à saúde e à fé dos nossos irmãos. Essa polarização entrando política envolvendo evangelho. Como se de fato Deus tivesse um lado. Como se Deus não fosse o todo e tudo. Nós temos balizado quem é cristão e quem não é cristão por questões políticas. E esse espírito tem tomado conta de nós. Para nós que somos de outro reino, amém?
A nossa nação não é a brasileira. Nossa nação é a celestial. E para nós que somos do reino, a melhor forma de se fazer políticos é fazendo discípulos de Cristo. Se quer transformar pessoas ruins em pessoas boas, fale da palavra para essa pessoa. Que a palavra vai mudar o caráter, a forma de pensar dessas pessoas. Não é falando de lado A, lado B, não. Evangelho. Evangelho. Pregação. Jesus Cristo é o Senhor. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe de que há brigas entre vocês. Cara, imagina agora aqui a situação que ficou para Cloe. Ele deu nome à fofoca. Mas se ele deu nome, é porque não era fofoca. Então, muitas das vezes, a gente tem essa mania de falar, porque fulano de tal... o pessoal está dizendo aí. Quem é o pessoal? Me dê nomes. Pode que estão falando aí que não sei o quê. Quem é que estão falando? Tem nome? Ou o nome dele é quem é que estão falando? E é muito importante, nesse nosso processo de ajuste de santidade, a gente sermos irmãos suficientes para falarmos a respeito daquilo que não está condizendo com o Evangelho de forma clara, sucinta e direta. Olha, recebi de Luiz Botelho que a igreja tem praticado coisas que não condiz, e eu aqui no meio de vocês. E sem medo disso. Porque quando nós estamos em família, eu acho que não acontece isso dentro da nossa família. Fulano de tal, não. A gente sempre dá nome aos bois. Tua irmã me falou que tu fez isso de errado. E no reino dos céus, meus irmãos, eu sei que eu vou ver muita gente aqui e é família do reino. A minha família eterna está aqui. Enquanto meus pais não entenderem, minhas irmãs não entenderem, meus tios não entenderem, meus amigos não entenderem, minha família eterna são vocês. E nós temos sabedoria o suficiente para nos entender. E falta muito essa maturidade dentro das igrejas, porque nós não sabemos nos exortar uns aos outros. Qualquer coisa é motivo de uma desistência, qualquer coisa é motivo de uma não aceitação à crítica do outro. Ei, pera lá. Vamos conversar, vamos sentar, palavra com palavra. Não é o que eu acho, é o que a palavra diz. Olha, irmão, eu sempre falo que toda pessoa que vem aqui à terça-feira é para sair mais inteligente daqui, tá? Não tenha medo, por favor, não tenha medo. Eu acho que nós estamos vivendo... Essa semana, lá em casa, eu toquei em assunto do fim dos tempos, né? Minhas irmãs falando de OVNI e tal. Eu falei assim, rapaz, talvez vai começar a aparecer muita coisa mesmo. Vai começar a aparecer um monte de coisa aí no céu e tal. Apocalipse fala de algumas coisas astronômicas que vão acontecer e tal. E aí ela falou assim, não, que eu ainda preciso viver. Não, mas a vinda de Cristo é algo bom. A vida de Cristo é algo bom, dependendo do lado que você esteja. E eu tenho sentido esse cheiro de que Jesus está voltando, está muito perto. E esse é o momento de a gente se endireitar, meus irmãos, uns com os outros, sabe? Esse é o momento de aquilo que estava dividido voltar a se unir, porque o tempo do fim se aproxima. Glória a Deus! Cara, a gente não tem dimensão do algo bom que vamos viver.
apesar dos sofrimentos que virão antes, para que esse algo bom venha. Mas a gente já vai se fortalecendo aqui uns aos outros. Sabe, sem disse-me-disse, me disseram, né? Não, Chloe, o pessoal da casa de Chloe falou que está havendo divisões entre vocês, que está havendo brigas. Brigas porque, rapaz, briga por causa de política. Absurdo. Briga por causa de processos judiciais, que acontecia muito aqui nessa igreja, um processando o outro lá. O irmão que não pagava o salário do outro e aí metia processo. E briga, divisão e facção. Porque nenhum ainda tinha a maturidade suficiente, apesar de todos os dons. Então vamos parar com essa. Vamos ser irmão de verdade. Vamos ser tio ou tia. Tem gente aqui que tem cara de tia minha, né? Chegar, pô, Luiz, eu te acho muito... Pô, Luiz, eu te acho um cara muito fechado. Ou, irmão Luiz, você fez algo que não foi legal. Ou falar pro pastor. Ô, pastor, eu não achei legal aquela atitude do irmão Luiz. E o pastor falar, fulano de tal disse que... Posso falar teu nome? Pode. Eu vou lá, converso com você, peço perdão se de fato estiver errado. É tão simples. É tão simples, mas a gente complicou as nossas relações. E sabe por que a gente complicou as nossas relações? Jesus vai falar a respeito disso. Porque ele fala que no fim dos tempos, o amor de muitos vai esfriar. O amor é paciente, o amor tudo suporta. Paulo vai falar isso lá na frente. Você que é um abençoado que vai ficar com essa passagem linda. E isso é consequência do nosso ego. É esse amor frio. E o amor frio que Jesus Cristo descreve aqui, ele está falando a respeito da iniquidade também, né? Que é a iniquidade, Luiz? É você sempre se achar no direito de... Você sempre está se colocando no direito de... Então você toma uma posição... Não, o direito é meu. Ele que tem que vir me pedir perdão. Não, o direito é meu. Ele que... Se ele quiser, ele vem... Sabe? E a gente perde a paciência um com o outro por uma forma errada de colocar uma posição, por uma forma errada de falar com o outro. Ei, pera lá. Voltamos ao berçário, que nem Paulo vai falar. Vocês não têm mais maturidade, vocês não sabem mais os fundamentos, os princípios de Deus. Por isso que a sabedoria sem o conhecimento, ela traz a altivez de coração. Mas a sabedoria com o conhecimento, ela te deixa humilde, te torna uma pessoa mais humilde, considera o outro sempre superior a ti mesmo, nunca olha o outro como alguém desprezível. O resultado, vou trazer um pouco para a política, o resultado dessas eleições mostrou para mim o quanto que eu preciso evangelizar mais as pessoas. E sabe quem são as pessoas? Não são as pessoas ímpias, somos nós. Gente, quanta loucura aconteceu a gente fazendo, a nossa comunidade evangélica fazendo, e a gente não se escandalizando com as coisas que estavam acontecendo. Quanta bobagem não saiu da nossa boca durante o período. E eu fiquei, meu Deus, abismado. Porque Paulo vai nos alertar que ele fala, olha, vocês não devem julgar o mundo. Quem vai julgar o mundo é Deus. Vocês devem julgar os de dentro de casa. E é isso que eu faço. Eu olho para dentro da casa, eu olho para dentro da minha casa, eu olho para dentro do meu corpo, eu olho para vocês. Eu não posso exigir vida de gente que ainda está morto.
no seu próprio conhecimento. Eu posso exigir vida de vocês. A atitude correta de vocês. Quem me escandaliza não é o mundo, quem me escandaliza é vocês. Eu não me escandalizo com quase... Assim, minto, porque tem muitas coisas, né? Atrocidades que têm acontecido que, meu Deus. Mas, quando eu olho para dentro da casa do Senhor, espera lá. Isso me mostrou muito quanto que a gente precisa massacrar nisso, confrontar as pessoas com a palavra de Deus, sabe? Os ídolos que colocamos no nosso coração, depositou os depósitos de esperança em homens e não no Senhor Jesus. E eu falo depósito de esperança mesmo. Avalie-se a si mesmo e vê se você não ficou angustiado, vê se você não ficou... Por quê? Porque o coração do homem não estava em Deus. E é preciso mostrar isso ao povo. O pecado que Deus mais odeia é a idolatria. Isso desde o Antigo Testamento existem duas coisas que Deus odeia. Odeia a abominação, que são os irmãos que provocam a contenda entre os amigos. A gente vai ver isso lá em Provérbios 7. E a idolatria, colocar qualquer figura, qualquer coisa à frente do Senhor, como depósito de esperança, como propósito de existência e propósito de manutenção. Nós somos cidadãos de outro lugar, exercemos cidadania e devemos exercer cidadania. O mal tem que ser denunciado. O mal sempre tem que ser denunciado. A posição de profeta não é aplaudir bondade de ninguém. A posição dos profetas sempre foram de denunciar as iniquidades que os reis estavam fazendo. Por isso que o galardão de profeta era chibatada. Porque era denúncia se não estava cuidando do pobre, era denúncia se a balança de medida estava descompensada, era denúncia da prostituição no reino. Mas você não vê nenhum profeta. Profeta chega no Antigo Testamento, chegava para ungir e acabou. Depois era só lapada. Cara aí aparando as arestas. Nenhuma passagem na Bíblia você vai ver profeta aplaudindo o rei tal. Você vai ver profeta elogiando o rei fulano de tal. Porque essa é a nossa função, é a de denúncia das injustiças. E aí ele vai falar a respeito dessas brigas, né? Já falou a respeito da irmã Chloe. E aí refiro-me ao fato, e ele vai explicar o que eram essas brigas. Refiro-me ao fato de que cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E aqui é muito interessante, meus irmãos, a gente falar a respeito e conhecer um pouco a respeito desse povo aqui, né? Eu sou Apolo. E quem era Apolo? Eu falei no começo que eles valorizavam muito o conhecimento da palavra, né? E aqui, quem era Apolo? Então, se a gente abrir lá em Atos 18, a partir do verso 24, deixa eu falar a respeito aqui, ó, de quem era esse Apolo lá que eles estavam dizendo que alguns eram de Apolo e tal. Olha só, ele fala aqui em Atos 18, 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ou seja, tudo que os coríntios gostavam, de pessoas que falavam bem, que tinham uma eloquência e tal. Né? Ou seja, um homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus.
conhecendo apenas o batismo de João. Ou seja, você já percebeu aqui quem era Apolo. Por que eles eram de Apolo? Né? Ou seja, o Apolo era esse homem eloquente, né? Ele era do caminho do Senhor Jesus, ele era um judeu convertido, né? Ou seja, que tinha muito conhecimento, e isso gerava um certo orgulho de algumas pessoas ali de Corinto, né? E quem é um outro? Eu sou de Cefas. E Cefas aqui, Cefas, na verdade, ele foi uma das primeiras pessoas que olhou Cristo. Quando ele sai no processo de ressurreição, né? Então aqui no 1 Coríntios 15, lá na frente, a gente vai ver: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Cefas é o mesmo que Pedro, mas não é o mesmo Pedro dos 12, né? Porque ele aparece a Cefas. Cefas, em outras traduções, traz como Simão, né? Só que não é o Simão Pedro de fato. Tanto que aqui deixa descrito, né? Depois aparece primeiro a Cefas e depois aos 12, né? Sim. E era isso que eu ia falar, né? Existe essa linha que a gente não... que alguns falam que era o próprio Pedro e outros acham que é o Cefas, porque existiam muitos Cefas, né? Mas existe essa característica de fato de que ele foi um dos primeiros que olhou Cristo, né? Ou seja, olha só, tipo, o nível do cara, né? Tipo assim, então aquilo para Corinto já gerava não, bora ser amigo de Cefas, porque Cefas olhou Jesus, né? Jesus apareceu primeiro para ele, então era um motivo de orgulho para uma parte do povo ali, né? De Corinto. E outros falam: eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo, né? Então, muitos aqui, e esse é o cuidado que nós, como igreja, como células, devemos tomar também, né? Dessa questão da divisão e dessa questão de se achar que é de alguém, ou que é de A, ou que é de B, né? Sendo que todos somos de um só. Então é muito importante o nosso processo de comunhão, é muito importante ter esse entendimento a respeito de que essa divisão não agrada ao Senhor, no aspecto de querer se considerar pertencente a e somente a. Não, meus amigos. Isso não agrada o coração do Senhor, e somos todos um só. A divisão em Cristo é o que Paulo está falando, né? E é o que Paulo vai trazer aqui a Coríntios, né? Apolo, alguns vão ser mais de Apolo por conta de, segundo alguns estudos, de fato, o próprio Apolo ele era muito mais erudito com as palavras do que o próprio Paulo, né? Ou seja, Paulo, mesmo diante de todo o conhecimento que tinha, lógico que havia pessoas que eram melhores do que ele em termos de conhecimento, em termos da forma como falar, né, em termos de erudição da palavra, e aquilo era uma massagem ao coração e ao ego do povo de Corinto, né? Quem é o seu pastor? Meu pastor é o Edivaldo Cordeiro, né? O meu pastor é o Augusto Nicodemos. Eu sou de Augusto Nicodemos, eu sou de Billy Graham, eu sou de... Ou seja, isso gerava um conflito nesse povo, né? Outra coisa interessante aqui, e aí ele alega a respeito do batismo, né? Do batizado, né? Ou seja, se fulano de tal era batizado por ciclano, então ele se sentia pertencente àquilo pelo mero batismo, né? E aí, Paulo vai aqui não desqualificar o batismo, obviamente,
porque o batismo é muito importante, mas ele vai aqui falar: dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, né? E aqui quem são essas pessoas, né, da qual ele faz questão de falar, né? Esse Crispo, ele era um chefe da sinagoga, né? A sinagoga, ele era um chefe dos judeus ali, praticamente, né? E Paulo, ali pregando o evangelho àquele povo, consegue converter, né, através do Espírito Santo, e Crispo passa a acreditar, né, esse homem de notória responsabilidade, né, notória autoridade para o seu tempo, né? E o Gaio aqui, ele na verdade recebe Paulo também, né? Crispo e Gaio. E eles eram esses homens de notória autoridade, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Quando Paulo fala que, assim, eu dou graças a Deus, é porque esse graças a Deus não é o graças a Deus de tipo, ainda bem que eu não batizo, mas é o graças a Deus de que isso aqui não é mais um motivo para vocês inventarem essa história de que sou de Paulo, que sou isso e aquilo, né? É uma metáfora, na verdade, que ele usa a respeito disso, né? De falarem graças a Deus, né? Para ver o quão infantil era isso, esse comportamento de Corinto. E isso é só o início, tá? Das coisas que vão acontecer em Corinto. Mas eu trago a nós a reflexão de que o que às vezes a gente tem procurado no nosso dia e valorizado ao ponto de, até mesmo como denominação, a gente ter essa altivez de querer trazer divisão. Eu gosto muito quando Concita fala assim, vamos orar pela nação evangélica, né? Ou seja, ela está abarcando ali assembleanos, presbiterianos, metodistas, todo o povo que de fato está buscando na palavra o conhecimento das Escrituras. Todo povo do meio ali que precisa desse conhecimento, só a palavra pode trazer libertação de algumas doutrinas que alguma religião A ou B foi adotado e que não condiz com a palavra de Deus. Então louvo a Deus pela Igreja Batista Missionária por a gente colocar a palavra de Deus como centro da nossa verdade, como centro da nossa igreja, o conhecimento da palavra. Que isso gere toda a sabedoria necessária para que a gente se transforme dia após dia até a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, ele vai falando aqui a respeito, né? Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Eu acho muito interessante esse ponto, né? Que nem eu estava falando para vocês, que essa arte da persuasão, né? Essa arte da retórica, né? Era extremamente valorizada no mundo greco-romano, né? Sempre surgiam homens explicando algumas outras filosofias, né? Sofismas, outras ideologias, outras filosofias, né? No meio desse povo, e isso era muito valorizado por eles, né? Essa sabedoria de palavra, essa persuasão, isso é muito da cultura dos oradores, né? Tinham oradores profissionais que frequentavam aquela cidade. E muitas das vezes, e o que a gente tem percebido, e o que eu percebo no nosso meio, é que de fato a gente tem dado valor a essas coisas. Que de fato a gente tem colocado essa oratória, esse esplendor de conhecimento na centralidade, tirando a centralidade da cruz de Cristo. E eu acho muito engraçado que às vezes eu
Às vezes vem algumas pessoas aqui à frente, pá, fala uma oratória bonita, falou de tudo que existe de conhecimento da palavra, mas deu um grão para a cruz de Cristo. E aí sabe o que faz no final? Se alguém se sentiu tocado aqui, o seu coração queira entregar sua vida ao Senhor Jesus, sendo que o cara não centralizou isso na cruz de Cristo, e as pessoas não são movidas ao arrependimento. Por quê? Porque nossos púlpitos estão trocando sabedorias e conhecimentos ao invés de falar da cruz de Cristo. Falamos de tudo, vamos ao Antigo Testamento e desenhamos o Antigo Testamento, mas não trazemos a singeleza e a simplicidade da cruz de Cristo. A singeleza e a simplicidade do processo salvífico que Deus fez por nós, ao ponto de nos constranger de tal forma que não há coração que não resista a essa palavra. E a gente tem colocado várias outras coisas. E eu enxergo o meu dom como processo inverso disso aqui. Eu de fato tenho que colocar a sabedoria a vocês, o conhecimento a vocês. Mas eu não posso anular a cruz de Cristo. Eu sempre tenho que remeter à cruz de Cristo. Os pastores têm que remeter à cruz de Cristo, têm que lembrar ao povo, têm que explicar ao povo o que Jesus fez por nós. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. O muito dizer apaga, porque isso está vindo do seu ego. Aí você vai, puxa filósofo, você vai, puxa teólogo, você vai, traz psicologia, você vai, traz isso e aquilo, você vai, traz arqueologia, traz isso, detalhe, vai, fala. Existe um arroio de conhecimento num culto ao Senhor, mas a última coisa que se fala é da cruz de Cristo. E ainda fazemos apelo. Se você se sentiu tocado, é hora da gente observar o que a gente tem falado. É hora da gente observar qual é o principal objetivo num culto especificamente. Obviamente que estamos fazendo, o que fizemos aqui até agora é um culto a Deus, mas é um culto de fato de conhecimento e sabedoria. Mas o culto a Deus é falar dele, sem fim. Falar da sua grandiosidade, da cruz, do poder da cruz. E era o que Paulo fazia, e era o que os romanos acusavam ele de louco, e era o que os romanos e as autoridades da época não compreendiam, mas que transformou a vida de muitos e de muitas autoridades. Porque o Espírito Santo tocava aos corações quando se falava a respeito da cruz de Cristo, da redenção do Senhor, do poder de Jesus Cristo, do amor que Ele teve por nós. E eu encerro aqui falando que jamais busquemos a sabedoria e anulemos a cruz de Cristo em nossas vidas. Que a pregação da cruz seja a centralidade daquilo que devemos falar para os nossos amigos, familiares. Que o sacrifício que Jesus fez por nós seja o mesmo sacrifício que nós possamos fazer para o nosso próximo. Que nós possamos deixar de sermos apenas meros membros com medo de corrigir os nossos irmãos, mas passamos a ser irmãos de fato, a fim de darmos aos bois e dos problemas que convivemos, a fim de nos corrigir para que nós melhoremos.